Fala galera, aqui é o Bruno Print. No nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas, o Fogão que está classificado para as finais, aliás, para a final da Taça Libertadores da América. O Fogão, pela primeira vez na sua história, está classificado e vai disputar a final contra o Atlético Mineiro. E para aqueles que desdenharam o Botafogo, que acharam, né, tiraram onda, caçoaram, zoaram o Botafogo, o Maurinho, um recadinho aí pro Maurinho, Mauro César, né, que lá no início o Botafogo perdeu por 3-1 para o Júnior Barranquilla, depois perdeu de 1-0, estreia do técnico Arthur Jorge para a LDU lá em Quito, e ficou desdenhando, tirando onda, que o Botafogo precisava, né, de inteligência artificial para poder conseguir essa classificação, que era difícil. O Fogão se classificou com uma rodada de antecedência, está na final da Libertadores, enquanto o time do Maurinho foi eliminado para esse mesmo Penharol, né? O Flamengo foi eliminado, o Botafogo ensinou o Flamengo, mesmo com o time poupado, né, 5 jogadores poupados, o Botafogo conseguiu ainda fazer gol no Penharol, coisa que o time deles titular não conseguiu fazer em 2 jogos. Então, Fogão classificado para a final e ainda está líder do Campeonato Brasileiro, 3 pontos na frente do Palmeiras. Separei aqui um trechinho aqui para a galera assistir aqui o que a mídia tradicional está falando dessa vitória e dessa classificação do Botafogo. Antes de passar o trechinho do vídeo, um react para você, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like é muito importante. Peço a você também que ative o sininho e coloque lá a opção todas para receber todas as notificações de nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. Depois da vinheta, voltamos com os comentários. Solta a vinheta. Esportes! E assim se concretizou uma noite histórica para o Botafogo. Apesar da derrota para o Penharol por 3-1, o Botafogo está numa final de Libertadores pela primeira vez na sua história. É para o torcedor comemorar, não fez um bom jogo hoje, é bem verdade, mas tinha a vantagem dos 5-0 que construiu aqui no Brasil. E aí, claro, teve algum momento de sufoco, ali, 2-0 e tal, mas a vantagem era tão grande que o Botafogo, claro, mesmo perdendo de 3-1, tá nessa decisão. Libertadores da América é isso, não pode titubear, não pode dar moleza, e essa torcida do Botafogo com certeza tá muito feliz. Torcedor do Botafogo, um certo alívio aí no final, mas tá feliz, tá contente, porque no dia 30 de novembro estará lá contra o Atlético Mineiro, final brasileira mais do que garantida, final alvinegra, e daqui a pouco a gente fala de um clube que também teve uma noite especial, um resgate da sua história. O Cruzeiro também tá numa decisão sul-americana, já são 3 brasileiros, né, contando as 2 decisões. Amanhã é dia de Racing e Corinthians para saber se vai ter mais um brasileiro ou se algum argentino vai furar essa fila aí e vai conseguir chegar, no caso, o Racing. Meus amigos, boa noite para vocês, boa noite pro Bertozzi, pro Jean, pro Donan, pro Celso Zelt. Vamos falar, eu acho que dessa campanha do Botafogo, dessa chegada, primeiro a gente pensando nessa chegada aí, essa final inédita da Libertadores da América. Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros. 4ª final brasileira em 5 anos, né? De 2020 para cá, nesta década, só o Boca Juniors, e daquele jeito, sem ganhar de ninguém, conseguiu furar, né, esse domínio brasileiro que vai se estabelecendo na Libertadores, domínio técnico, domínio financeiro, enfim, superioridade muito clara aí dos clubes brasileiros. E pro Botafogo, acho que é a vitória de um projeto técnico, né, de entender, aprender com alguns erros do passado recente, de acertar muito na montagem de elenco, na escolha da comissão técnica, e não caiu do céu, não. Eu sei que, assim, racionalmente, o Botafogo nunca teve a menos de 3 gols de vantagem, né, no jogo de hoje. É que os 90 minutos pro torcedor devem ter sido esquisitos, né, porque o jogo tava tenso, sem que a matemática dissesse que precisava estar tenso, né, mas o jogo foi tenso, porque o Botafogo me parece não ter tido aquela abordagem ideal, a abordagem correta pro jogo, e isso acabou custando ali um pouquinho da paz do torcedor ao longo dos 90 minutos. Mas eram 90 minutos que, independentemente de como passassem, terminariam assim, né? Com a festa do torcedor, com a festa dos jogadores. O Penharol termina uma campanha bastante honrosa e acho que acima até do sarrafo que esse time tinha. E parabéns ao botafoguense, porque é o sonho de uma vida, né? Tá numa final de Libertadores, é o sonho de gerações, de outros times que poderiam ter chegado e não chegaram. Esse é o time que faz história, então, colocando o Botafogo pela primeira vez numa final. Final alvinegra. 30 de novembro, Buenos Aires, Monumental de Núñez, vai ser uma grande festa, né? O Galo buscando o 2º título, o Botafogo o 1º, mas é o Brasil, então, dominando mais uma vez a Libertadores. E lembrando, o Brasil terá 4 times no Mundial de Clubes, Atlético ou Botafogo, mais Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que já estão lá. Vai ser o único país com 4 representantes. Agora, falta saber qual dos alvinegros será. A gente fala final inédita para o Botafogo, um confronto inédito de final de Libertadores também. Jamais a Libertadores foi decidida por Botafogo e Atlético Mineiro. Aí, né, prof, a gente olha e fala, bom, hoje não foi o melhor dos jogos do Botafogo, com certeza, longe disso. Mas eu acho que chega na final
o time que apresentou o melhor futebol nessa Libertadores, depois principalmente que engatou, né? Que chegou o Arthur Jorge, pensando em mata-mata, pensando na campanha que o Botafogo fez, tirando o São Paulo, tirando o Palmeiras, tirando esse Peñarol, deixando 11 títulos de Libertadores aí pelo caminho. Acho que o melhor futebol chegou aí à decisão, né? A gente pode falar, talvez, os dois melhores, mas hoje falando do Botafogo especificamente que jogou, talvez o melhor, né, prof? Tudo bem? É o melhor sim, William. Tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros, todos e todas que nos assistem. O que te leva a uma final de Libertadores é o conjunto da obra. É o que você faz ao longo de toda a campanha. Muita gente ganha o último jogo, inclusive o Peñarol, acontece isso e está fora. O Botafogo faz uma campanha histórica em vários sentidos. Ele pode ser o primeiro time que vem do que a gente chama aqui no Brasil de pré-Libertadores a ser campeão. O Olímpia veio de uma pré-Libertadores, mas parou no Galo de 2013 na final. Essa decisão torna o Botafogo o último dos 12 mais tradicionais clubes brasileiros a disputar uma final de Libertadores. Dos 12 mais tradicionais, o Botafogo era o último. E com muito mérito. Não é só um mérito pelo investimento, claro que o investimento ajuda muito, mas o Botafogo dessa vez teve muita estratégia. Estratégia ao reforçar o seu elenco. Você veja, quando a gente pensa que o Botafogo lá no começo da campanha na Libertadores perde o Júnior Santos, que era o seu principal jogador naquele começo de competição, e conseguiu reposição à altura. O Botafogo hoje tem algumas posições, a lateral esquerda, então, é um luxo. Tanto o time sem um lateral esquerdo, o Botafogo tem 3 confiáveis. Então, Textor à parte, principalmente, encontrou um técnico que era o que começou a mudança de rumo do brasileiro, né? Aquele brasileiro que o botafoguense nem quer lembrar mais. E eu acho que também é um pouco por causa daquilo que o jogo hoje foi mais tenso. Essa sombra de coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas hoje teria que acontecer muita coisa. Mesmo o Botafogo não jogando nem sombra do que pode jogar, o Peñarol esteve longe da diferença de 5 gols. Isso do ponto de vista racional. No calor de um jogo de futebol, claro que o torcedor ficou tenso, mas é o mesmo... Sabe, prof, que a gente estava na redação vendo o jogo? E eu não lembro quem ainda falou assim, olha, rapaz, se o Peñarol faz o segundo gol, vira o primeiro tempo 2-0, hein? Aí eu parei, pensei e falei, mas cara, matematicamente, se o primeiro tempo virar 2-0 pro Peñarol, ele ainda não vai ter chegado nem na metade do que ele tem que fazer, né? Então... Muita coisa. Era muita coisa, e quando a gente falava que era difícil, que era quase impossível, contava com isso também. A gente sabe que jogo de Libertadores é assim até o fim. O Peñarol é um time aguerrido, os jogadores saíram chorando, a torcida, ainda tem esse episódio dos pibes, né? Dos pibes presos aqui. Libertar para os pibes, toda aquela história de defender-se não é delito, eram 2 faixas que tinham ali do estádio, jogo que mudou de lugar, e mesmo assim o Botafogo volta classificado e muito ciente do que pode fazer desse jogo único. O Botafogo hoje é um time que sabe até onde pode chegar. Então, por tudo isso, o torcedor botafoguense nunca vai esquecer essa classificação. Ficou pra história, é coisa para contar para os netos. Jogo com expulsões, o Aguirre foi expulso no intervalo do primeiro pro segundo tempo, deu uma pisada lá no John, acabou saindo o Ponte expulso também, de forma até rápida no segundo tempo. O Ponte pouco jogou, né? Exatamente. Então assim, um jogo que teve uma série de fatores extra-campo, dentro de campo e tal, que acabou combinando com essa classificação do Botafogo, mas teve muita coisa acontecendo. O ônibus do Botafogo já apedrejado também, antes da chegada ao centenário, você falou a mudança de estádio, enfim, muita coisa aconteceu, mas o Botafogo teve que superar tudo isso, porque, de novo, tinha uma vantagem incrível construída lá no primeiro jogo. Jean-Oddi, tem muita gente falando, poxa, mas o jogo de hoje, caramba, mas tomou 3 do Peñarol, mas assim, acho que o jogo de hoje é um ponto fora da curva, o jogo de hoje é uma coisa assim à parte, mediante tudo que aconteceu, que eu citei aqui. O Botafogo da final contra o Atlético Mineiro é outra coisa, e hoje o Botafogo estava bem mexido, por opção do treinador e opção correta, inclusive, né? Tudo bem, Jean? Exato. Boa noite, William, boa noite, companheiros. Eu acho assim, desde que acabou o jogo da semana passada, a gente já sabia que, do ponto de vista do olhar para a final, pouco importaria aquilo que acontecesse no jogo de hoje. Você falou isso, inclusive. Exato, porque o jogo de hoje não teria valor algum nesse sentido, a não ser que, evidentemente, o Botafogo perdesse alguém pra final. Ok, perdeu o Matheus Ponte, mas o Matheus Ponte não ia jogar a final, não ia participar do jogo. Então, assim, conseguiu não perder nenhum dos seus jogadores, os pendurados começaram no banco, só um deles acabou entrando, né? O John, eu achei até que o John realmente, pelo que era o jogo, todo o clima, o John foi um risco colocá-lo como titular, mas no fim das contas, nesse aspecto, deu tudo certo. Olhar pra péssima atuação de hoje, porque pra mim foi muito ruim a atuação de hoje. Olhar pra péssima atuação de hoje e ver nisso qualquer motivo pra desacreditar esse time do Botafogo ou imaginar que a equipe vai ser mais fraca na final da Libertadores ou na sequência do Campeonato Brasileiro não faz sentido algum. Aliás, pelo contrário, é bom lembrar que esse time que entrou em campo hoje porque o Botafogo escalou seus principais jogadores contra o Bragantino, porque o Botafogo vai escalar os seus principais jogadores contra o Vasco, porque o Botafogo briga também pelo título brasileiro. Então isso também pode ter contado, né?
além dos poupados que estavam pendurados, outros jogadores foram poupados. E aí, provavelmente, olhando de maneira correta para a importância que tem o título brasileiro para o Botafogo. Então, assim, por mais que... E você pode até falar, realmente, porque tudo bem, eu até entendo o torcedor do Botafogo, que é um daqueles torcedores sempre com o pé atrás, exemplo do, sei lá, torcedor do Atlético, torcedor do Palmeiras, tem algumas torcidas que têm essa prudência, vamos dizer, até o último momento e tal. Tudo bem, esse torcedor pode até olhar, se sai o segundo gol no primeiro tempo. Porque, de fato, né, o Bertozzi mandou uma estatística, foi o primeiro tempo com mais ações de um time dentro da área nesta Libertadores, não, desde 2013. Desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. Então, claro, o Peñarol ficou muito na área, poderia ter saído um segundo gol, o Aguirre poderia não ter feito a bobagem que ele fez, porque é absurdo. Se eu sou torcedor do Peñarol, eu fico maluco. Agora, mesmo que tudo isso, né, tivesse acontecido, então assim, ele não tivesse sido expulso, que o gol saísse no primeiro tempo, seria muito difícil. Porque é óbvio que a postura e o comportamento do Botafogo também tinha a ver com aquele placar agregado o tempo todo. Então, eu entendo esse temor que talvez alguns botafoguenses tiveram em algum momento do jogo, mas a verdade é que não há motivo algum para preocupação. Apesar de ter acontecido o que aconteceu, apesar da derrota, o Botafogo chega muito forte para a Libertadores e daqui a pouco a gente pode discutir. A gente já vai fazer projeção aqui já. É o favorito para o título brasileiro com 3 pontos de vantagem sobre o vice-líder. Então eu acho que assim, não há absolutamente nada, olhando para a temporada, para se criticar no Botafogo. Hoje, evidentemente, cabem algumas críticas, mas acho que elas são irrelevantes. Porque eu ouvi também, você também estava na redação, mas sabe como é que é, né? Classificou, mas com uma derrota dessa, tomar 3 do Peñarol... Não vejo nada disso não, dona. Acho que hoje como eu falei, é um jogo à parte, pega, coloca numa caixinha ali, fez o que tinha que fazer, sai sem perder nenhum jogador para decisão. Podendo escalar time completo contra o Vasco. Podendo escalar time completo contra o Vasco, que é a briga pelo título brasileiro onde o Botafogo é líder e tá com mais vantagem agora desde a última rodada. Quer dizer, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje foi um momento atípico, uma outra situação, põe ali na caixinha, passou, acabou, é outra conversa. Acho que não afeta em nada para sair. Mas eu acho que não abala em nada, acho que é outra conversa. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Arthur Jorge, inclusive, deve ser questionado sobre isso, mas eu não vejo problema nenhum. Ou você pensa diferente? Muito boa noite, William, companheiros, fã de esporte, prazer estar aqui. Eu também acho que não fica num tipo de resquício projetando para uma final. A gente pode ter uma escolha, olhar para o lado negativo, para o recorte negativo, de que hoje, de fato, a atuação foi terrível. O Botafogo perdeu o controle, né? Principalmente no primeiro tempo, muito chutão, meio campo, né, não tendo nenhum domínio da partida, e entregou uma emoção pro torcedor do Botafogo que ele não está nem acostumado a ter nessa temporada. Só que a gente tem que olhar para o que levou o Botafogo para uma final de Libertadores. Exatamente. A grande temporada, o grande trabalho, um projeto esportivo que tem, obviamente, agressividade financeira, mas tem consciência nas contratações, tem um modelo de jogo a ser seguido, né, tem contratações criteriosas e muito criativas. Hoje foi uma partida atípica. E o Botafogo correu riscos. Mas a gente também está falando de uma equipe que tem uma história única e inesquecível de superação dentro da própria Libertadores. Tendo uma mudança de técnico dentro da fase de grupos que estava, para muitos, já praticamente eliminado, né? Chega depois do Arthur Jorge, o time engrena, e aí passa por 3 adversários que juntos têm 11 títulos de Libertadores. Então esse Botafogo, ele exorcizou fantasmas, ele passou por grandes testes, né, quando o assunto é tradição. Obviamente ele sofreu em alguns momentos, né, contra São Paulo, contra Palmeiras e contra o próprio Peñarol hoje, mas ele é um Botafogo que pratica o melhor futebol, para mim, do futebol sul-americano, o melhor desempenho. Isso. É o líder do Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito forte. Hoje, com muita inteligência da comissão técnica, preservou os jogadores pendurados, a não ser o John, e deu certo. Se você for analisar friamente, ele fez um 5-0 que poderia ter sido até maior, que proporcionou o time titular contra o Bragantino, venceu o jogo e abriu uma vantagem para o Palmeiras. Hoje preservou e não perdeu ninguém para a final, ninguém dos pendurados, ninguém expulso. Então vai ter uma força máxima para a final. E como o Jean falou, vai enfrentar um clássico agora também com seus titulares. Então, apesar da atuação ruim, o botafoguense ele tem muito mais pontos positivos para se apegar e para confiar que essa história pode terminar com uma glória eterna. Obviamente respeitando muito o Galo. Sim. O que eu estou querendo dizer é que o Botafogo vai chegar com uma outra cara, com uma outra versão pro jogo do dia 30 no Monumental. E o andar do jogo, a postura e até o que aconteceu, que foi um jogo com faltas, com cartões, né, com expulsões, isso acaba mostrando o acerto da decisão. E a gente discutiu isso aqui semana passada. A gente falou, olha, o Botafogo tem que ir com o que tem de melhor ou tem que preservar alguns jogadores? Você teria 2 motivos para preservar. 1, a disputa do título brasileiro. 2, o perigo de perder jogadores para a final. E esse perigo, assim, não tinha por que correr, realmente, né? Você teria... É claro que, assim, não dá para confiar 100% que o jogador vai ter dentro do campo o tempo todo a inteligência emocional ali de ficar longe do cartão, evitar uma disputa. E posso até dar um exemplo? A gente citou
uma expulsão tola, inadmissível do Aguerre, Sim. o mesmo a gente pode falar do Matheus Ponte. Concordo, sim, sim. Matheus Ponte, ele conseguiu tomar 2 cartões amarelos justos em menos de 2 minutos. Exato. Então, assim, você tinha ali uma vantagem numérica para administrar e você iguala um jogo, você complica mais um jogo de uma maneira, assim, inaceitável. Então, esse tipo de atitude, o Arthur Jorge precisa trabalhar. Porque numa final, isso conta muito. Vamos lembrar a final, Flamengo Atlético Paranaense. Opa. Sim, a expulsão. Uma expulsão. O Atlético Paranaense estava Comprometeu melhor no demais. jogo. E compromete uma E aí final. expulso, sai o gol do Flamengo, acabou o Eu jogo. só acho que na estratégia dos poupados foi muito arriscado escalar justo o goleiro. Porque esse é o tipo de jogo que é o goleiro que toma amarelo. Eu passei o jogo inteiro olhando o John, o que era cera, o que não era, e ele caiu muito. Mas ele rolou teve que dar uma muito. segurada na cera. Você vê que ele Ah. não fez a cera do tiro de meta, por exemplo. Que é não, uma cera que senão rende ele amarelo. A cera da lesão é uma cera que, em geral, não rende o cartão amarelo pelo árbitro, porque ele não tem essa capacidade de julgamento. Né? não é médico. Mas eu tô contigo, Celso. Até porque, às vezes, cara, você toma um cartão amarelo por um lance ríspido sem querer, né? Eu não sei, assim, olhando a importância do Bastos também, eu ficava na dúvida ali sobre... E o Barbosa teve que escalá-lo, entrar, né? Então. Exato. E ele estava pendurado. Que teve um momento, né, que o Peñarol pressionando muito coloca um atacante 1,96 Sim. e o Danilo Barbosa passou a jogar na zaga. Ele recuou porque o Bastos estava pendurado. Poderia ter sido expulso e perder uma final. Então ele tem que colocar o Barbosa, que também já tinha, né? Aliviar o setor ali, né? E acabou sendo importante ali pro jogo aéreo. O bom Mas pro Botafogo é que o glorioso centroavante de 1,96 parece que não tem muita intimidade com a bola, né? briga um pouco, né? Essa foi a sorte. Quer mais uma Briga cerejinha? com a bola, né? É isso. Bota mais uma cerejinha no bolo do Botafogo. Fala aí que eu vou acionar o Rafael Marques. Faltam o quê? 9 minutos para acabar o dia 30? Isso. A final é daqui a um mês, gente. O que vai rolar de água debaixo dessa Sim. ponte, desse Matheus Ponte, o que vai rolar de água debaixo dessa ponte em relação a rodadas do Brasileiro, Sim. em relação à briga com o Palmeiras. Tem o jogo dia 26, né? Tá marcado pro dia 26 Tá agora. muito distante essa final com o E Atlético. tem uma próxima rodada com 2 clássicos, né? O Botafogo recebe o Vasco e o Palmeiras vai até a Neoquímica Arena para enfrentar um Corinthians que está desesperado, brigando contra o Tem rebaixamento. provas de fogo aí, e tempo suficiente para daqui a um mês ninguém nem ter essa impressão do pequeno sofrimento que teve hoje, né? Teve sofrimento porque é o Botafogo, é o botafoguense, é aquela coisa do histórico, mas na letra fria do que foi esse jogo, o Botafogo jamais deixou de ter uma vantagem segura de 3 gols. Sim. E eu acho que assim, pensando no torcedor botafoguense, obviamente ele teve uma emoção desnecessária no jogo de hoje, mas ele vive um sonho. Esse clube até outro dia, ele estava falido numa Série B, e hoje ele está numa final inédita de Libertadores. É líder do Campeonato Brasileiro. Então Eu acho que o sabe caminho comemorar. é esse. Fala, Jean, que eu vou acionar o Rafa. vai. Não, só uma curiosidade rapidinho, porque foi engraçado, né? O Hélio de la Penha, botafoguense, foi entrevistado no intervalo do jogo. Cara, e ele assim, né? O jogo tava daquele jeito ali, sem nenhum... Tava tenso. sem nenhum 1-0, e ele 1-0, tratando, cara, como se, não, agora vamos ver, vamos manter esse jogo, a seriedade, voltar, quer dizer, em nenhum momento ele passou pela cabeça citar a vantagem, né? A situação confortável que o Botafogo tinha, não, era realmente como se tivesse 1-1, 1-0 pro Botafogo o jogo. E ele não estava fazendo humorismo. Não, exatamente. Não é porque ele é humorista, é porque ele é realmente botafoguense. dentro. É muito Tá legal certo. isso, né? Essas características de torcidas, porque isso de fato existe, né? Se for comparar, sei lá, a torcida do Botafogo e a torcida do Flamengo neste aspecto específico, são torcidas muito diferentes, né? E não tem julgamento sobre o que é melhor, o que é pior, mas são espíritos diferentes de encarar as competições e a proximidade das finais ou dos títulos ou dos grandes feitos. Até para passar pro Rafa, eu só entendo o seguinte, a final da Libertadores vai ter 2 torcidas com um espírito muito parecido, muito parecido. A gente convive com vários atleticanos aqui, com vários torcedores do Botafogo também, e o espírito é sempre esse. A diferença é que, assim, o Atlético nos últimos tempos ganhou Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, tirou aquela zica do Campeonato Brasileiro, né? Meio século sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, o atleticano já, né, tá com uma vibe um pouquinho diferente. Precisa do carimbo de um título para realmente, né? Não, o torcedor botafoguense, muitos da nova geração estão conhecendo uma história que caracterizou o clube no passado. Exatamente. Revivendo uma história gloriosa, né? Tudo bem que ainda não Exatamente. levantou uma taça, mas está próximo, né, de conseguir isso, né, em uma das 2 competições. Rafael Marques, com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, meu amigo. E vamos lá, você estava em loco, você acompanhou de perto todos os movimentos, todos os detalhes, torcida, banco do Botafogo, jogadores, substituições. Traz um pouco do que foi o clima desse jogo aí, desta derrota, mas com classificação do Botafogo aí para a decisão inédita da Libertadores da América. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim, William. Um abraço a você, aos companheiros, aos fãs de esporte conectados com a gente aqui dentro do Linha de Passe. De fato, uma noite importante para a história do Botafogo. Aí é claro que a partir de amanhã a narrativa vai ser mais a projeção para a decisão do campeonato, né? Uma final brasileira em preto e branco, colorindo o Monumental de Nunes no próximo dia 30 de novembro. Botafogo e Atlético Mineiro. Tem um mês até lá, muita coisa pode acontecer. O Botafogo vai fazer a reta final do Campeonato Brasileiro
aí na disputa passo a passo com o Palmeiras. O Flamengo é o adversário do Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Não sabemos como estarão os contornos dos dois times daqui a 30 dias. Mas, assim, analisando ainda o pós-jogo, que está muito quente, muito vivo na mente de todo mundo, eu acho que dá para trazer de um claríssimo poder de percepção aqui do Estádio Centenário é que o Botafogo talvez tenha desafiado demais as circunstâncias do jogo. Como tinha uma grande vantagem, tinha o controle de um placar de 5-0 feito no Newton Santos, como tinha um adversário que resumia a sua construção, a sua qualidade de jogo ao talento e à movimentação do Léo Fernandes, muita entrega, muita intensidade, mas com pouca capacidade de transformar esse controle até um volume de conclusões contra o gol defendido pelo John, até o gol marcado pelo Baez aos 30 minutos. Eu até consigo comparar, não sei se os companheiros vão concordar, o primeiro terço da partida de hoje, semelhante ao primeiro terço, ou quase toda a partida de ontem, entre o Atlético Mineiro e o River Plate em Buenos Aires. Aquela história do, entre aspas, saber sofrer, expressão que eu abomino, mas que acaba representando muito bem essa percepção de um time que teve solidez defensiva. O Botafogo vinha tendo isso, até que toma um gol improvável, porque o Baez não é um jogador com tanta incidência de gols de fora da área, com esse talento todo, faz 1-0 e o Botafogo sente isso. Termina o primeiro tempo e aquela percepção de que o Peñarol acreditava no jogo. E aí acontece o lance absolutamente inimaginável do Aguerre, a agressão para cima do John, a expulsão, e todo mundo na tribuna de imprensa conversando sobre as circunstâncias de uma projeção para o segundo tempo era unânime em afirmar, bom, o Botafogo com um homem a mais e uma vantagem de 4 gols no agregado, vai trocar passes, vai tocar bola, vai ampliar um pouco mais o campo, vai tirar um pouco da velocidade e vai se impor. Isso não aconteceu. A gente tem que pontuar que o Matheus Ponte foi expulso sim aos 25 minutos, ficou apenas 12 minutos em campo, mas o Botafogo toma o segundo gol com 11 em campo contra 10 da equipe do Peñarol. E aí já é algo que nós temos que debater profundamente, que para mim fala muito mais sobre concentração, sobre foco no jogo do que qualquer outra coisa. É difícil a gente atribuir esse juízo de valor a um time que passou uma temporada inteira ou vem passando uma temporada inteira se notabilizando exatamente por ser um time focado, concentrado, comprometido, consciente do seu modelo de jogo. É difícil você construir a narrativa de que esse time relaxou, mas por mais rasteira que seja a análise, é o que me acomete nesse momento. É o que eu penso, assim, a sensação que a gente tem é que o Botafogo não percebia o risco do jogo e, no entanto, acabou que o jogo se mostrou mais difícil do que deveria ser. E bacana registrar também o seguinte, a festa que fez o torcedor do Peñarol do primeiro ao último minuto, extensiva essa festa ao pós-jogo, cantando cânticos de exaltação ao time, enaltecendo os jogadores, mostrando uma relação muito forte de amor, de paixão, e olha que o jogo não foi no estádio deles, que é o Campeão Delcílio, acabou sendo aqui no Estádio Centenário. A gente estava aqui fazendo uma análise retroativa à temporada, e eu vou soltar aqui não é nem uma bomba, viu, William? É um estalinho para vocês debaterem no estúdio, a gente participa também. Eu não me lembro de uma atuação do Botafogo, nem com o Thiago Nunes, tão pobre tecnicamente e de ousadia como essa aqui de noite contra o Peñarol no Estádio Centenário. Claro, existia todo um contorno prévio de uma vantagem construída em casa, mas analisando a atuação em si, o jogo, para mim, talvez tenha sido o pior do Botafogo na temporada, William. Mas como você mesmo falou, né? Acho que, por exemplo, o Thiago Nunes não teve esse cenário para ele. Nunca começou ganhando de 5-0. Nunca começou ganhando de 5-0 nenhum jogo, né? Nunca sequer chegou perto disso. Não ia nem passar da fase de gol. Eu ia falar isso. Com o Thiago Nunes, possivelmente não ia nem passar da fase de gol. Então ia cair pra Sul-Americana. Mas o Rafa se refere do ponto de vista ofensivo. Sim. Né? Aí sim, o Botafogo só vai acordar, perde um gol, acho que com o Marlon Freitas, um pouco antes, né? Do gol que faz. O Botafogo realmente apareceu muito pouco no chamado último terço. E isso podia ter custado caro, né? O Peñarol ciscou muito ali, que a gente já mostrou os números. É que o Peñarol, tecnicamente, é isso aí, é o time de um jogador só. Né? Então, mas isso está na conta também. Essa conta do C, que a gente está falando, estava vendo os lances. A gente não comentou, por exemplo, que na conta do C, se o juiz não para o jogo, o Vitinho tinha feito o gol. Naquele lance do pênalti. E teve o pênalti. Aliás, é engraçado, né? Porque assim, a gente tem um arbitrocentrismo muito grande no Brasil e, obviamente, esse lance, por tão absurdo, ele seria muito, mas muito discutido. Só se falaria disso depois do jogo se, evidentemente, o Botafogo por 1 ou 2 gols ali, né? Claro. Se o Botafogo não tivesse uma vantagem de 5 gols. Eu acho até que se o Botafogo não tivesse uma vantagem de 5 gols, porque aí só fazer um paralelo, lembra do PSG e Barcelona? Ah, sim, claro. É difícil você atribuir uma eliminação ao árbitro quando você tem uma vantagem de 5 gols e perde essa vantagem. Agora, se fosse uma vantagem pequena, foi tão absurdo aquilo, porque o Botafogo fez o gol, né? Pois é. Tira o gol e tira o pênalti. Ele tira o gol e tira o exatamente. pênalti. Então foi absurdo. Eu queria só, assim, porque acho que em relação a isso que o Rafa falou, de fato, foi a pior atuação e tudo mais, mas também, como disse o Léo, jamais a gente teve esse contexto. É um contexto muito particular, seja na escalação, seja no estímulo para a partida em si. Eu queria só destacar uma coisa que o Rafa falou sobre a torcida do Peñarol, e ampliar isso para a torcida do River Plate e tentar fazer um pouco um paralelo com o que acontece muitas vezes aqui no Brasil, assim, onde a gente parece que vê como obrigatória
a crítica, a contestação de treinadores, a contestação de jogadores quando um time é eliminado de um mata-mata. Primeiro, falar do apoio incondicional. Porque o Peñarol entra em campo hoje eliminado da Libertadores e a gente viu o que foi a postura da torcida antes, durante e depois do jogo. Né? O mesmo acho que não se aplica para mim ao River Plate, porque acho que o River Plate tinha alguma chance, mas, de novo, uma postura exemplar. É muito legal ver isso. Eu vou sempre aplaudir, acho que eliminações às vezes devem ser aplaudidas, pra gente desfazer essa cultura maluca e insana de futebol brasileiro de que qualquer eliminação é motivo de crítica, de malha técnico, de querer mandar embora jogador, de começar a caçar bruxas e achar culpados e tudo mais. Não, tomara que a gente tenha mais vezes, que acho que a gente tem tido até. A gente tem tido, de vez em quando, no Brasil, reconhecimentos de torcidas em momentos de eliminações, mas ainda existe... Mas de clubes que tem pouco investimento, né? Clubes grandes que não conseguem competir muito bem. Aí quando tem um momento brilhareco, o torcedor reconhece o esforço e aplaude. Mas eu concordo com o Jean, é muito raro isso. Não é cultural, não está ainda devidamente materializado e pluralizado entre todos os clubes, não. É isso, a gente tem uma sanha aqui por achar culpados em derrotas e por querer, às vezes, desfazer tudo, até mesmo trabalhos que eventualmente... E aí, galera, o que vocês acharam dos comentários? Comentários, na maioria, bem coerente, né, com aquilo que o Botafogo está vivendo no momento. É claro que alguns ainda falam, né, com receio, deixam entre linhas ali, falando de possível até superioridade do Galo, mas eu creio, tá até cedo para a gente dar algum prognóstico em relação a essa final, até mesmo porque tem um mês ainda para acontecer esse jogo, mas o Botafogo no momento joga o melhor futebol. Ontem, um jogo muito abaixo daquilo que o torcedor botafoguense e até mesmo os rivais estão acostumados a ver o Botafogo, na minha opinião, um dos piores jogos, né? Ou se não, o pior jogo do Botafogo no comando do técnico Arthur Jorge, ou até mesmo na temporada. Mas o Botafogo entrou, poupou seus principais, né, 5 principais jogadores, o Alexander Barbosa, o Gregory na zaga, e na frente o trio, né, muito bom ali, que é o Almada, o Luiz Henrique e também o Igor Jesus. Então o Botafogo poupou os 5 jogadores, porque tinha 4 por cartões amarelos e o Almada por opção mesmo do técnico Arthur Jorge, mas mesmo assim o Botafogo conseguiu a classificação. Agora botar todas as suas fichas, né, todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo enfrenta na terça-feira o Vasco, né, às 21h30 no estádio Newton Santos. Estarei lá, se Deus quiser, e fazer uma grande festa e, quem sabe, fazer uma live direto do estádio Newton Santos. Então é isso, galera. Um forte abraço para você. Amanhã, né, sexta-feira, às 21h30, estaremos fazendo uma live no canal do Bruno Print com o nosso amigo Jefferson Barbeto. E você que quer uma oportunidade, né, no futebol, você que tem um filho ou um amigo, ou até mesmo você que quer ter uma oportunidade no futebol profissional, fique ligado nessa live amanhã aqui no canal do Bruno Print. Amanhã, sexta-feira, dia 1º, você vai ter muitas informações a respeito de como ingressar no futebol profissional. Então é isso, galera. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tamo junto.